Estamos iniciando esta live, o módulo de número 34. Estamos falando sobre Israel e já fizemos algumas exposições acerca desse tema, e no último módulo falamos da aliança davídica. Esta aliança foi firmada entre Deus e o rei Davi, e ela tinha a promessa de um trono e um reino eterno. Nós vimos em Lucas capítulo 1, o versículo de número 31 a 33, que Jesus, ele é o descendente de Davi e o destinatário final deste reino. Em Lucas 1, 31, 33 diz: eis que conceberás, falando a Maria, e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Você que está me acompanhando, eu quero que você abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo de número 1, no versículo de número 12. Nesse texto, começando no verso 10 de Hebreus capítulo 1, no princípio lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Depois, no versículo 11, diz do juízo: eles perecerão os céus e a terra, porque a promessa do Apocalipse é um novo céu e uma nova terra. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual vestes, também qual manto os enrolará. Aqui eu faço uma observação a você. O Salmo de número 115, o verso 16 diz: os céus são os céus do Senhor, a terra ele deu aos filhos dos homens. Isso significa que o ser humano não tem autorização de Deus, e veja bem, eu estou dizendo que ele não tem autorização, apesar de ter o conhecimento e a tecnologia. Ele não tem autorização de Deus para explorar o espaço sideral. No entanto, nós sabemos que tem satélites produzidos pelos seres humanos que já ultrapassaram o último planeta do sistema solar e entraram estrelas adentro. Ora, aqui nós lemos no verso 12, no qual manto os enrolará, e como vestes serão igualmente mudados. Ou seja, é como se o Senhor estivesse recolhendo todo o caminho que esses satélites passaram, porque tudo que o homem toca, ele tem a mancha do sangue. O sangue de Abel clama na terra desde o dia em que ele foi assassinado, em Gênesis, no capítulo de número 4. E aí o Senhor continua dizendo: ora, a qual dos anjos jamais, aliás, tu, porém, é o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Falando de Jesus. E, ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Quem está falando aqui é Deus, o Pai, acerca do Filho, que está sentado à direita do Pai, e hoje ele permanece nessa função, na condição de intercessor. Mas aqui, nesta posição que ele é colocado, o Pai está dizendo ao Filho: fica aqui até pôr os inimigos debaixo dos teus pés. É por esta razão que, quando Jesus esteve entre nós, ele disse: aquele dia e hora ninguém sabe senão o Pai. Por quê? Aqui o texto está dizendo: o Pai sabe o momento em que vai colocar todos os inimigos debaixo dos pés de Jesus,
para que ele possa vir abrir os selos do Apocalipse e iniciar os juízos. Então, nós vemos que Jesus, ele é o rei de Israel, da descendência de Davi, e ele vai assumir esta posição. Então, Lucas, capítulo 1, verso 21 a 33, nós lemos: o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Lá em Hebreus nós lemos de que ele está assentado à direita do Pai até todos os inimigos de Jesus serem colocados debaixo dos seus pés. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, fala desta batalha entre o descendente da mulher, que é Jesus, e o descendente da serpente, que são aqueles que se opõem contra a vontade de Deus, os ímpios, e aqueles que não obedecem o evangelho de Deus, conforme relatado na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 1. No capítulo de número de Gálatas 4, versículo 3 a 5, você que está me acompanhando, leia na sua Bíblia os textos que eu estou colocando nesta explanação de Israel, porque quando a live termina, o que fica é a Bíblia em sua mão, e a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela faz aquilo que agrada a Deus e ela fala com você quando você lê as Escrituras. Em Gálatas capítulo 4, versículo 13 em diante diz: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo, porém, a plenitude do tempo. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. Então, este Jesus, que veio de mulher, que veio debaixo da lei, que veio na plenitude dos tempos, ele é o rei de Israel, o Filho de Deus. Abra as suas Bíblias, a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 12, versículo 1, 2 e 5. Nós já demonstramos em outro vídeo que a mulher vestida do sol é Israel. Também demonstramos que Apocalipse capítulo 12, versículo 1, 2 e 5 faz uma retrospectiva da história de Israel. Ao apresentar uma mulher vestida de sol, coloca Israel no ápice de sua maturidade. Quando aparece Maria, pelo poder do Espírito Santo, ela gera um filho. Este filho está retratado em Apocalipse, capítulo 12, o versículo 5. Diz: nasceu-lhe, pois, um filho varão, esse é Jesus, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Essa afirmação, ela é aplicada a Jesus, e vimos também em Apocalipse, capítulo de número 2, o versículo 27, que essa mesma afirmação é aplicada à igreja. Ela regerá as nações com cetro de ferro. E também vemos em Apocalipse, capítulo 12, que o Senhor também virá com o cetro de ferro para reger as nações. Nós vemos isso em Apocalipse, capítulo 19, o versículo 5. Saiu da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. A razão porque em Apocalipse capítulo 12, o versículo 5, nós encontramos o filho varão sendo arrebatado, esta parte da profecia, ela tem um hiato entre o nascimento e o arrebatamento, que já se passaram mais de 2000 anos, e diz respeito ao corpo de Cristo, sendo a igreja ressurreta e arrebatada, formando
o corpo de Cristo, sendo Jesus o cabeça, então podemos assim dizer que o Filho foi arrebatado até o seu trono, completando o interstício da história relatada em Apocalipse, no capítulo 12. Quando nós vamos em Mateus, no capítulo de número 1, se você encontrou, esteja curtindo esta live, porque a explanação da Bíblia deve ser a Bíblia explicando ela própria. No capítulo de número 1, no versículo de número 1, Jesus é apresentado como Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ou seja, ele é o descendente de Abraão, está no singular, conforme dito em Gálatas, apontando para Jesus, e ele também é o filho de Davi, herdeiro do trono de Israel. Em Lucas, capítulo 1, versículo 31, abra a sua Bíblia nesse texto, Lucas, capítulo 1, versículo 31, se você encontrou, curta esta live, diz: eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele, verso 32, ele é o Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o seu trono. Então, Jesus, ele é o Filho do Altíssimo, o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, a expressão exata da imagem de Deus. Em Lucas 1,35 diz: ele é o Santo, descerá sobre ti, o poder te envolverá, e o que há de nascer será chamado Filho de Deus. Verso 35, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Com isso, demonstra que Jesus veio a este mundo pelo poder do Espírito Santo, no ventre de Maria, e ele veio sem pecado. Portanto, por isso ele é o ente santo. Em Lucas capítulo 6, versículo de número 5, se você encontrou, esteja curtindo. Ele é apresentado não só como Filho de Deus, mas também em Lucas 6,5, como o Filho do Homem, o Senhor do sábado. Portanto, ele é o Senhor do tempo. Então, nós vemos aqui a condição de rei, e agora vamos seguir o movimento da revelação, demonstrando o tempo da figueira tenra, a 70ª semana de Daniel e o milênio. Em Romanos, capítulo 11, esse texto eu tenho citado ele diversas vezes na exposição, porque ele é um dos textos-chave para o entendimento do lugar de Israel na palavra profética. Romanos, no capítulo 11, no versículo de número 25 e 26. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério. Israel é um mistério da igreja, assim como a igreja, a própria igreja é um mistério de Deus nos séculos passados, mas foi revelado pelo ministério do apóstolo Paulo. Paulo diz: não quero que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Há muitos que dizem que a igreja substituiu Israel na revelação e que Israel deixou de ser contado na história. Isto não é verdade. Israel, a Bíblia diz que por ele rejeitar Jesus, no ano 70, ele foi espalhado entre as nações, ficando sob disciplina de Deus, mas essa disciplina de Deus sobre Israel está terminando. Prova disso é que em 1948 Israel se tornou nação e voltou a ocupar a sua terra. Por que é importante nós percebermos o papel de Israel na história? Se nós acompanharmos todo o período do curso da história humana à luz da revelação, nós vemos que antes do dilúvio Deus tinha a semente santa, depois do dilúvio a semente santa continuou de Noé até Abraão,
Em Abraão, o Senhor constitui para si um povo, veio Abraão, Isaque e Jacó as 12 tribos, as 12 tribos constituiu Israel, e Israel se tornou testemunha de Deus sobre a terra até o surgimento da igreja. Israel rejeita Jesus, a igreja passa a ocupar o lugar de testemunho de Deus na terra, mas haverá o tempo em que a igreja será ressurreta e arrebatada, retirada do planeta Terra. O testemunho volta novamente a Israel, tendo Deus marcado 144 mil judeus com uma marca para que o inimigo não possa destruí-los durante o período da 70ª semana de Daniel. Então nós vemos aqui que este Israel, o endurecimento veio em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. A plenitude dos gentios se dará na batalha do Armagedon, quando toda a força dos gentios se voltar contra Israel. Nós devemos lembrar que a batalha de Armagedon é o cumprimento da profecia de Daniel, da pequena pedra que vai destruir os reinos. E ali são apresentados quatro reinos. O reino da Babilônia, substituído pelo reino medo-persa, substituído pelo reino grego, substituído pelo reino romano, e ao final o reino romano volta de novo, e todos esses reinos se levantará contra Israel, mas virá uma pedra pequena do céu que destruirá esses reinos. Então a plenitude do gentil se dá com a sua própria derrota. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esse libertador é aquele prometido em Gênesis, no capítulo de número 3, no versículo de número 15, o descendente da mulher que vai pisar a cabeça da serpente. Vamos para Mateus capítulo 24, o versículo 32 a 34. Se você encontrou, esteja curtindo esta live. Mateus capítulo 24, o versículo 32 e a 34. Mateus 24, 32 a 34. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe senão os anjos do céu, nem o Filho senão o Pai. Esta geração não passará, mas não passará, no verso 34. Aliás, voltando agora para o verso 32, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovarem e as folhas brotarem, sabei que está próximo o verão. Sabemos que na Bíblia a figueira representa o Estado de Israel. Então o Senhor está dizendo aqui: quando ele voltar a ser nação, assim também vós, quando vir dessas coisas, sabei que está próximo às portas. Ou seja, quando nós vermos Israel se constituindo nação, devemos saber que Jesus está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. O que é mais importante a cada um que aqui está compreender é que uma vez que Israel se tornou nação, a igreja não é mais necessária no planeta Terra. De novo, uma vez que Israel se tornou nação, a igreja não é mais necessária no planeta Terra. Isto significa que se o Senhor arrebatar a igreja, Israel permanece na terra, dando o testemunho de Deus. Satanás venceria a sua grande batalha se ele conseguisse extinguir toda menção de Deus na face da terra, e os cristãos e os judeus principalmente. Se ele conseguisse essa proeza,
ele teria o domínio do planeta Terra, porque como Deus deu a terra aos homens e na terra, se houvesse somente ímpios, a terra se tornaria desse povo ímpio sob o comando de Satanás. Como isso não é possível, porque o Filho de Deus se fez homem e ele está voltando, e o Senhor tem um plano de batalha para a 70ª semana de Daniel. Satanás não conseguirá cumprir o seu intento. Sobre esta figueira que vai brotar, vamos para Isaías capítulo 66, o versículo 8. Se você encontrou, esteja curtindo esta live. Isaías 66, o versículo de número 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois a Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Quais são essas dores? O dia do Senhor. Antes que as dores viessem, ela deu luz aos seus filhos. Israel assumiu o seu lugar de direito no Concerto das Nações em 1948. Desde então, o mundo entrou no chamado Dias de Noé. E esses dias vão perdurar até o arrebatamento da igreja. Depois, Israel será marcado por Deus para resistir o dia do Senhor. A criação de Israel se deu em 14 de maio de 1948, de forma que passou a ocupar o seu lugar. Vamos agora para Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9, o versículo 25 e 26. O plano profético de Deus para a nação de Israel. Daniel, capítulo 9. Se você encontrou, esteja curtindo essa live. Versículo 25 e 26. Diz assim. Começando do 24. 70 semanas estão determinadas para o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Ou seja, há um programa de Deus para a redenção de Israel que precisa ser cumprida em 70 semanas. No verso 25 diz, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido, 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas mais 62, 69 semanas. 7 mais 2, mais 62. Isto nos dá 69 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 72 semanas, ou seja, quando completar 69 semanas desde a ordem mencionada, a ordem para restaurar Jerusalém, depois de passados 69 semanas, será morto ungido e já não estará. Ou seja, o tempo parou de contar. Faltaria só uma semana para completar 70 semanas. Mas, por causa da morte do Cordeiro, por causa da rejeição de Israel, o tempo profético estancou, parou de contar. Desde então, iniciou-se o interstício da igreja, o chamado tempo da graça. E diz assim,
e o santo já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Sabemos que no ano 70, este povo que veio para destruir a cidade e o santuário foi o povo romano. Eles destruíram completamente Israel, saquearam a cidade e não sobrou pedra sobre pedra. Desde aquele instante, Israel foi espalhado entre as nações. O tempo parou de contar. O tempo profético parou de contar. Mas diz assim: e o seu fim, o povo que há de vir. Quer dizer, o povo que há de vir, o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade. Esse príncipe que há de vir aponta para a besta. A besta fará um acordo com o grande dragão e eles vão unir força para se levantar contra Deus. O povo que há de, o príncipe que há de vir desse povo que destruiu Jerusalém. Isso significa que o Império Romano reviverá ao final dos tempos, formado por 10 nações. E dessas 10 nações, 3 serão derrubadas e 7 que sobrarem entregarão o seu poder à besta. E o texto continua: desolações estão determinadas. As desolações estão expressas nas trombetas e nas taças. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Essa é a chamada 70ª semana de Daniel. Ele fará aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, ou seja, com 3 anos e meio, ele fará cessar o sacrifício e as ofertas de manjares. Ou seja, no acordo para iniciar a 70ª semana, haverá também um acordo para a reconstrução do templo de Israel. E quando os judeus estiverem adorando a Deus nesse templo, na metade da semana, com 3 anos e meio, o acordo será rompido. E aqui diz assim: fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Nós precisamos entender os estágios da conversão de Israel. Diferente da conversão que acontece na igreja. Quando o evangelho é pregado, a igreja se converte, o ímpio se converte a Jesus Cristo e se torna membro da igreja. Agora, com Israel é diferente. O primeiro ato de conversão de Israel é o seu retorno na terra. Eles estão voltando porque eles sabem que a terra de Canaã é a terra prometida, tanto a Abraão, quanto na aliança palestínica, quanto também na aliança davídica. Ou seja, Israel volta para sua terra, isto já é em si um ato de conversão de Israel. O segundo ato de conversão de Israel é voltar ao Deus do Antigo Testamento. Para isso, eles precisam reedificar o Templo de Jerusalém. E aí, com a reedificação do Templo de Jerusalém, e eles estão fazendo isso à luz profética, porque é como se eles estivessem voltando ao Deus do Antigo Testamento, é como se a história estivesse voltando para o momento em que Jesus foi crucificado, porque no tempo em que Jesus foi crucificado, o templo estava de pé. Então eles têm que reconstruir o templo, e o templo tem que estar de pé para que eles estejam dentro da sua terra, direcionando o coração deles para o Deus do templo. Mas ainda não é a conversão a Jesus. O terceiro movimento da conversão de Israel se dará na batalha de Armagedon, quando os judeus vão se perceber cercado por todas as nações da terra, e o livro de Zacarias diz que será derramado sobre eles um espírito de súplica, e mediante esse espírito de súplica, eles
se converterão ao Cordeiro. E quando o Cordeiro voltar, e isso é revelado no Apocalipse capítulo 19, o Cordeiro voltará com a noiva, com a igreja, que são o exército celestial, os santos que estão vindo juntamente com o Cordeiro montado em cavalos brancos, como o Cordeiro também virá montado em cavalo branco. E depois que isso acontecer, então nós falamos aqui do tempo da figueira. Aqui nós estamos vendo o tempo da figueira. Se vocês observarem aqui, nós temos duas extremidades. Aqui está a eternidade passada, aqui está a eternidade futura. Os eventos equidistantes, a criação dos céus e da terra e o novo céu e a nova terra, o dilúvio e a volta de Jesus, que será o juízo, que serão os juízos, que será quando o Senhor aqui nesse caso soltar Satanás e abrir o milênio. Mas o juízo inclui a 70ª semana de Daniel e quando termina a 70ª, Jesus volta para dar início ao milênio. Então a volta de Jesus equivale ao dilúvio caindo sobre a terra. Por isso que nós estamos nos dias de Noé, que são os dias que antecedem esse dilúvio, que começou em 1948. Então nós temos aqui a morte de Jesus, o derramamento do Espírito Santo, 1948 Israel, nós temos o arrebatamento para dar início aos juízos. Então esta é a estrutura do tempo profético, e essa estrutura do tempo profético nós temos que ter ela com muita clareza, para que depois possamos adentrar nos detalhes desta estrutura profética. E aí sim vem a 70ª semana de Daniel, e depois que Jesus amarrar Satanás, prender a besta, prender o falso profeta, lançar a besta e o falso profeta no lago de fogo, ele vai instaurar o milênio. Apocalipse capítulo 20, o versículo de número 4. Abra a sua Bíblia e você que a encontrou esteja curtindo esta live. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Vi também tronos, e nesse sentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Lembra que Paulo fala na sua carta aos Coríntios, numa de suas cartas, que a igreja julgará os anjos, julgará os homens. Vi também as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos que não adoraram a besta, nem tampouco a imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então aqui está o governo milenar. Findo o governo milenar, nós teremos a eternidade futura. Em Isaías capítulo 66, o versículo de número 17 e 18 fala desse tempo. Isaías 66, versículo 17 e 18. Isaías 66, 17 e 18. Não sei. Pois eis que crio, acho que não é 65, 17 e 18. Porque eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Ou seja, fim do milênio, solto Satanás, destruído Satanás, lançado no lago de fogo, virá a eternidade. E ali não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais enfermidade. Então aqui nós fizemos a explanação de Israel como um dos personagens do livro do Apocalipse. Se esse vídeo fez sentido para você, curta,
Comente como essas revelações chegaram ao seu entendimento. Dê testemunho. Curta, compartilhe esse vídeo para que outros também conheçam Israel como um personagem do livro do Apocalipse. Siga-me para que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. O meu lema é: conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo.